mas aí normal. Então, aí os diagramas abaixo detalham uma implementação, exemplo inicial para acesso a um barramento controlado por processador. Cada periférico, calma aí, então vamos já olhar isso aqui. Para acesso a um barramento controlado por processador. Com isso daqui eu acho que não dá para fazer muita coisa não. Mas o processador, tipo, às vezes você pode ficar até em dúvida, porque tem muito desenho nessa questão. E são umas coisas que, tipo, tem coisa aqui que é só, tipo, convenção de chamar assim. Por exemplo, esse master aqui é de fato o processador. Só que ele chama de master por algum motivo. Vou colocar aqui processador. Aqui. E isso daqui é o barramento que ele fala ali no enunciado. Cada periférico tem uma fonte interna de dados que o processador pode requisitar por meio do sinal RD e do endereço A do dispositivo do qual se quer ler os dados. Um número de 32 bits no barramento D. Então, RD é um sinal. Então, ou ele vale 0 ou ele vale 1. Sinal é um bit. O dado é o dado tem 32 bits de informação e o endereço A tem 4 bits. Então eu posso adereçar até 15, até 16 periféricos, do 0 até o 15, basicamente. E calma, o que mais? Cada periférico tem uma fonte interna de dados que o processador pode requisitar por meio do sinal. Então, ó, aqui ele dá um zoom no periférico e mostra o que tem dentro do periférico. O periférico ele tem uma interface de barramento e os dados internos. Os dados internos são do periférico. Cadê? Cada periférico tem uma fonte interna de dados. E o processador ele pode requisitar esses dados internos do periférico. Então, esses dados internos aqui são do periférico. Pode ser, tipo, você pode supor que ele seja, sei lá, por exemplo, um teclado. Quando você está o que seria o dados internos desse teclado? É a informação de quais botões estão sendo pressionados naquele momento. E pode ser que o processador fique pedindo sei lá, a cada 100 ciclos de clock ele pede como é que está o estado dos botões do meu teclado. Ou até menos, até cada 50, sei lá, alguma coisa assim. É, Para essa aplicação, complete as duas linhas pontilhadas na controladora com as expressões que permitem o funcionamento do sistema. Isso é a questão 2.1. Aí depois vai ter a questão 2.2, que é isso daqui. É, Então, a... aí a interface, acho que ele não chega, ele chega a falar. Ah, Ele não chega a falar, mas ó, aqui ele dá um zoom no periférico e o periférico é assim por dentro. Ah, essa esse projeto RTL aqui, essa controladora e esse caminho de dados é um zoom da interface de barramento. Se você der um zoom na interface de barramento, é assim que ela é por dentro, basicamente. Então, é só para mostrar. Isso daqui é a interface de barramento. Pronto.
Aí tem entradas RD, AEC, FADDR e saídas Q, underline LD, D, enable. Vamos olhar primeiro, deixa eu ver. Ó, tentar olhar o caminho de dados, então. O caminho de dados, ele tem, por exemplo, aqui o A e o FADDR. Esse FADDR até agora não falou de onde que ele veio. Mas tem ele aqui, né? Ele vem de algum lugar. Ele vem do além aqui e chega na interface de barramento. Não fala de onde ele veio. Mas basicamente, tipo, cada periférico ele tem o endereço inerente a ele, naquele, tipo, no computador. É como se cada porta USB tivesse um FADDR inerente àquela porta USB. Faz sentido? Então, tipo, se eu pluguei meu teclado naquela porta, o FADDR do meu teclado no computador vai ser aquele. Aí, o que que o, o que que o teclado, quer dizer, o teclado vai ficar fazendo? Ele vai ficar fazendo essa operação toda hora. Vai ficar vendo se o FADDR dele é igual ao A que o processador tá requisitando naquele momento. Porque se tiver algum momento em que o A for igual ao FADDR, aí pode ser que ele passe a enviar os dados dele para o processador ler. Eu disse pode ser, porque pode ser que o RD esteja em zero, aí não vai acontecer isso. O RD tem que estar o RD em 1 e o A ser igual ao FADDR para isso acontecer. Tanto que aqui, ó, tá até falando isso. Quando ele passa do estado de wait my address para send data, a condição para essa transição é A igual a FADDR end RD. Se isso não acontecer, ou seja, se o oposto disso for verdadeiro, ele vai ficar nessa transição aqui, que permanece aqui. Aí já essa outra parte aqui é do que. Esse que são os dados internos do teclado, ou seja, qual coisa está sendo pressionada naquele momento, qual botão do teclado está sendo pressionado naquele momento. Aí a gente tem aqui, por exemplo, quer dizer, tem esse que ligado a um registrador. Aí na entrada desse registrador tem o QLD. Quer dizer, na entrada não, no load desse registrador tem o QLD. Na entrada tá o Q, né? E na saída, ainda por cima, tá conectado a esse triângulozinho aqui, o nome disso é buffer, né? Esse triângulo. Ele só deixa passar esse dado se aqui for 1. Se aqui for 0, esse cara se comporta como um fio aberto, no estado de alta impedância. Isso daqui é muito comum quando eu estou comunicando a barramento, esse componente, esse buffer. Porque normalmente tem várias coisas comunicando no mesmo barramento. E só uma, tipo, por exemplo, tem vários periféricos comunicando dado ali no mesmo barramento. Eu não posso que dois periféricos estejam mandando coisa ao mesmo tempo. Então, se um estiver mandando, o outro tem que estar com aquele fio cortado, como se fosse um fio cortado. Aí se usa muito esse buffer para enquanto um estiver mandando o dado, o outro está em estado de alta impedância, que é quando o fio está cortado, entre aspas. Aí, por exemplo, aqui quando o cara tá mandando dados, quando ele está no estado send data, o D enable está em 1.
esse cara aqui está em 1. E o QLD está em 0. O fato do QLD estar em 0, tipo, eu realmente tem uma coisa que eu não entendo muito bem assim nesse exercício, é por que que tem esse registrador aqui? Eu simplesmente poderia enviar os dados direto da fonte interna de dados pro processador, sem passar por um registrador. Talvez esse registrador seja tipo, não sei se é para evitar com que essa a entrada fique flutuando valores, tipo, porque Eu o acho que é para usuário ele poder. fica mudando muito rápido. Pode mudar, pode falar. Eu acho que é para poder controlar, né? Isso, O controlar, load. isso, isso aí, isso aí. É, mas eu falo, Po- aproveitando o gancho, cara, pra mim ainda tá um pouco confuso, porque, tipo assim, eu não entendi muito bem a diferença do FADDR e do Q. Porque, tipo assim, o Q são os dados internos, né? Certo. O que é o estado que tá cada um dos botões do meu teclado. Se, por exemplo, se a tecla de espaço tá sendo pressionada, se o A tá sendo pressionado. Já o FADDR é o endereço do daquela porta USB que o meu teclado tá ligado. Se o meu PC tem tipo 6 portas USB e eu conectei o meu teclado na segunda porta, a única coisa que o FADDR fala é: ah, o teclado pertence à segunda porta. Aí o meu teclado vai ficar fazendo toda hora a operação lá. A igual a FADDR, A igual a FADDR. Se em algum momento o A que chegar é o 2, aí ele vai ser igual ao FADDR daquela porta. Aí sim o teclado vai enviar os dados dele. Então esse A, beleza, eu entendi o O Q, A ele entendi o vem F. do processador. O A é uma informação que chega do processador. O FADDR é inerente daquela porta, é o endereço daquela porta, porque tem tipo aqui, por exemplo, periférico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Aí cada um desses periféricos, tipo, o endereço do periférico 1, quer dizer 0, é o 0. O endereço do periférico 1 é 1. Do periférico 15 é 15. Isso é meio que uma coisa interna do computador mesmo. É o endereço nativo dele, né, daquela porta. Já os dados internos depende muito. Dado interno, por exemplo, o mouse. Eu nem sei explicar como é que o mouse, tipo, que o sensor dele, né, tá vendo que você tá mexendo para um lado, aí o mouse vai para cima. Eu prefiro o exemplo do teclado, porque aí o teclado é só falar, o estado de cada um dos botões. O mouse, além de botão, tem sensor, né? Aí fica mais difícil. Mas deu para entender, não? Tem alguma outra dúvida? Assim, eu entendi. Ó, dentro dessa caixa na direita, a gente tem igual a 4 menos bit, certo? Hum, Nessa parte do é tipo caminho de. 4 hífen bit. É para mostrar que é 4 bits. Então ele está comparando, aí manda para a caixa maior, que seria a interface de barramento. Ó, Aí, aqui, tipo, a interface de barramento são todos. São os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é o projeto RTL da interface de barramento. Isso daqui é a controladora. E esse da direita é o caminho de dados, que está até escrito aqui embaixo. Mas o da esquerda é a controladora. Aí dá para você perceber certinho que a controladora ela só comunica com o conjunto de dados por meio de bits. Apenas bit. Aqui, ó. Q underline LD. Isso é um bit. Isso aqui é 0 ou 1. Quando ele for 1, o registrador vai ficar dando load. Quando ele for 0, o registrador não dá load.
Aí a comunicação do caminho de dados com a controladora. Tem esse A igual FADDR. Esse bit Então, aqui, ou ele igual a zero ou igual a um. Ele vai ser igual a zero quando não for igual, vai ser igual a um quando é igual. E esse denable é quando a controladora vai permitir que o caminho de dados passe dados para o processador. Todos bits. então, dando o exemplo do mouse, por exemplo, assim, a única coisa que essa controladora faz é dizer se o toque no mouse vai dar algum resultado ou se ele vai ficar travado. É, se ele vai mandar dados ou se ele vai ficar, tipo, em hold, né? Que seria o nome, eu acho. Tipo, esperando para mandar dados. Basicamente. Beleza, entendi, obrigado. Tranquilo, tranquilo. Então, eu acho que eu passei pelo caminho de dados inteiro. Agora seria a controladora. É um pouco mais simples, né? Porque é só um diagrama. Ela tem o estado WaitMyAddress, que ela vai para ele, que ela fica nele, é, enquanto o A não for igual ao FADDR e o RD igual a 1 ao mesmo tempo, né? Então, enquanto isso não acontece, fica aqui. Quando está em WaitMyAddress, o DEnable fica em zero, ou seja, aqui ó, esse fio aqui está cortado, não passa corrente. E ele fica dando load aqui, fica dando load, para quando for requisitado o, o valor da fonte interna de dados, ele vai ter o resultado mais recente possível do estado da fonte interna de dados. Faz sentido? Aí, quando passa depois para o send-data, né? Quando essa condição aqui é verdadeira e ele passa para o send-data, o denable passa a ser 1 e o QLD passa a ser 0 para a entrada ser controlada. Faz sentido essa essa hipótese. Realmente eu não sei, porque isso aqui fala muita coisa sobre uns conceitos assim que nem faz sentido muito para essa matéria. Tem que dar uma simplificada muito boa pra dar pra falar assim. Até pra ser uma questão de prova, eu acho mais difícil, né? Mas aqui, pra me permanecer no Sendata, aí o que que eu pensaria, né? Tipo, a primeira vez que eu fui fazer essa questão, eu errei ela, que eu pensei que seria um negócio bem mesma coisa, tipo, para ele permanecer em Sendata, eu vou ficar aqui enquanto o A for igual ao FADDR e RD. Eu acho que é enquanto ele não volta, né? Condição contrária à seta de volta. Eu pensaria que. Ah, é, sim, 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 verdade. Não, calma. Ó, eu pensaria que seria assim, e aqui seria o. Quando fosse o contrário. Vê se faz sentido esse pensamento. É Quando porque o o A A passar ele a não pode ser mudar. mais igual ao FDDR ou É o isso. RD passar a ser zero, aí ele volta. E quando ele Então, pode falar, pode falar. perdão. Tipo, é porque eu pensei o seguinte: o A ele pode ser diferente do FADDR momentaneamente, né? E mesmo se não voltar, Então, eu acho que a resposta é literalmente essa. E eu acho que o que que acontece é que tem também um protocolo de leitura que rege essa. Que rege a interface de barramento. Existe um protocolo que é o, o RD, tipo, ele fica oscilando. O RD é esse cara, é um sinal. E ele fica oscilando entre zero e um de tal forma que
Enquanto ele estiver num ciclo de um, ele vai ler de um só cara. Para ele ler de outro cara, ele tem que passar por zero primeiro e depois ir para um de novo. Isso é uma coisa um pouco até sobre, não sei se é segurança ou precaução, porque vamos supor que o RD fica igual a um por dois ciclos, por três ciclos de clock consecutivos. Vamos supor que não tem isso daqui. Ele ficou por um por muito tempo. Só que aí nesse meio do caminho, o endereço passou de um valor para outro valor, vários valores diferentes. Nesse meio do caminho, que tem até esse xizinho aqui, pode ser que tenha um problema nesse meio do caminho. Tipo, pode ser que no meio do caminho tenha um valor intermediário meio esquisito, que não era de fato o valor da fonte interna de dados daquele componente naquele momento. E isso pode ser um problema, né? Então, vai ficar ruim pra caramba. O que eu fui fazer? Vai ficar assim também. Pai. Então, o que acontece ele vai ficar aqui apenas enquanto o RD for igual a 1 e vai voltar quando o RD for para zero. Mas é por isso porque existe um pacto implícito, tipo, que não foi explicado aqui, que o A igual a FADDR não vai mudar. Porque se ele mudar, vai ter dois caras que, tipo, se ele mudar nesse meio do caminho, vai ter outro periférico que vai fazer essa transição para cá, enquanto o primeiro periférico ainda está aqui. Faz sentido que isso seria um problema? Porque aí dois caras iriam passar para o caminho de dados os valores. E esse barramento aqui, D, ia ficar com dois periféricos mandando coisa. Porque dois caras passaram por essa mesma transição sem de data. Então, existe meio que um protocolo que fala que esse A igual a o A não vai mudar enquanto o RD permanecer no mesmo valor. Ele só muda quando o RD está em zero. É meio que um protocolo de segurança. Tem aqui, ó, tipo, isso aqui, né, tipo, só para mostrar para vocês que tem literalmente esse exemplo nos slides, e só por causa de ter esse exemplo nesses slides que eu sei o gabarito dessa resposta, que é RD apenas e RD linha. Não é A igual a FADDR e RD aqui. E nem o contrário aqui. É RD e RD linha apenas. Aí se vocês quiserem até olhar depois no slide tem algumas outras coisas falando sobre, mas é bem pouco, tipo, aqui já acaba. Então seria basicamente isso. Tipo muito fácil. É só preencher com RD e RD linha a questão. Só que, pô, a quantidade de coisa que tem que olhar aqui antes de preencher. E tipo, mesmo assim, mesmo entendendo tudo, eu ainda poderia errar. Então, por isso que eu acho essa questão não tão boa, porque ela cobra um negócio que é mais coisa de protocolo, que não é tão intuitivo assim pra gente. Mas aí a letra B seria: usando esse sistema como referência inicial, crie uma nova controladora e um novo caminho de dados para o periférico de forma que o sistema tenha as seguintes modificações. Ele vai ter uma nova saída WR que o processador usa como comando de escrita de dados no periférico. Então, além de RD, vai ter WR.
colocar aqui, vai. Vou ficar assim, ó. WR. Pronto. E é um comando de escrita do processador. Então ele vai chegar do processador para o periférico. A fonte interna de dados Q não existe mais. Os dados virão do processador pelo barramento, portanto, o processador e os periféricos podem escrever em D. Então, a fonte interna de dados Q não existe, então vamos riscar ela ali. Só que se não existe mais, aí aquela nossa analogia com o teclado acaba, né? Porque o teclado ele tem dados internos dele que diz respeito ao que o usuário está fazendo. Se não tem mais os dados internos e o processador que vai escrever quais são os dados internos, aí faz mais sentido a gente pensar em alguma coisa parecido com uma memória. Que aí, tipo, o processador que vai dizer o que vai ficar escrito. Como se fosse uma memória, faz sentido. Mas é a única analogia que eu penso aqui, que talvez daria. Aí ele fala, portanto, o processador e os periféricos podem escrever em D. Porque antes, o D era só do periférico. E chegava no master. Agora, o master chega no master, o master também pode escrever e pode chegar no periférico. O que mais? Cada periférico passa a ter 4 registradores internos independentes para esses dados. Antes ele tinha um registrador aqui para um dado. Porque agora qual que é o nome? Cada periférico vai ter 4 registradores. Então, tudo bem. Aí já começa, né? Tipo, vai ter momentos que você vai querer ler e vai ter momentos que você vai querer escrever. São 4 registradores. Aí, próximo tópico também. Uma nova saída hash de 2 bits que o processador usa para indicar qual dos registradores presentes em cada periférico está sendo acessado. Então, já está endereçando também esses 4 registradores. Aí, isso já fica um pouco lembra um pouco o que a gente vê em banco de registradores. Porque o banco de registradores ele tem uma quantidade 2 elevado a n registradores, em que eu consigo escrever e ler esses registradores usando qual que é o nome? Usando um endereçamento, né, que nesse caso vai ser o reg de 2 bits. Porque com o reg de 2 bits eu consigo endereçar 4 registradores. O periférico deve ignorar comandos simultâneos de leitura e escrita e cancelar a operação atual caso isso aconteça. Tudo bem, também tem isso. E é basicamente isso. Aí, a gente pode começar a fazer as coisas aqui deixa eu ver. Pelo caminho de dados, talvez. E ele nem dá nem a simbologia do banco de registradores. Aí, eu costumo usar a simbologia do slide, só que na prova é impossível se lembrar. Talvez muito improvável que você lembre do slide.
que o banco de registradores ele é assim, né? Essa é a simbolização dos slides. E essa é a simbolização dele componente. Eu vou simplesmente pegar um print dele aqui. Ele não dá a simbologia aqui no exercício. Bem paia, né? Porque, tipo, de novo, na hora da prova é difícil de você lembrar, tipo, tudo. Toda a simbologia do banco de registradores. Então tem aqui o banco de registradores. E calma, deixa eu ver se faz sentido esse. Nem faz assim, tipo, ainda vai ter que mudar algumas coisas aqui nesse banco de registradores, porque por exemplo, o WADDR e o RADDR, eles dizem respeito a qual registrador está sendo usado para escrever ou ler. Só que aqui eles estão com 4 bits, então tem que mudar para 2. Os dados estão com 32 bits, é isso mesmo, tem que estar com 32. Putz. Então 2, 2. Depois a gente mexe mais coisa aqui neles. Vamos primeiro fazer esse do A igual a FLDR, porque continua a mesma coisa. Eu tenho que analisar se o periférico que o master está pedindo é de fato aquele que eu tô. Não vou ficar fazendo de reto. Ah. Essa parte ainda é igual, porque ele não mudou nada na quantidade de periféricos que vai ter. Só mudou dentro do periférico como que vai funcionar, mas a quantidade nem a lógica ele mudou. Então aqui seria o A. Cadê 72? A. O FADDR. E aqui pra cá. Cara, se entender isso aí, se entender isso daí for trivial, Não é nem um pouco trivial. Tipo, e mesmo sabendo, tipo, essa teoria esquisita sobre interface de barramento, que é extremamente específica, né? Tipo, não é um negócio que o professor vai parar 40 minutos da aula para falar. Ele fala, tipo, rapidinho e já passa para pro próximo slide. Não fala muito sobre. Isso que eu acho bizarro. pois é, tipo assim, pra você sacar na hora da prova que é Não, isso, é. é muito. Aí, esse aqui é a mesma lógica do A igual a FDDR, pelo menos. Tipo, isso aqui não muda. Agora, tem o banco de registradores. Aí aqui basta a gente olhar o que, que é cada coisa. Tipo, cada periférico passa a ter 4 registradores internos independentes para esses dados e uma nova saída hash de 2 bits que o processador usa para indicar qual dos registradores está sendo acessado. Então, hash é para indicar qual está sendo acessado. Aqui, o W e o R, eles fazem essa mesma coisa. Porque, em tese, num banco de registradores, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ler de um e escrever em outro ao mesmo tempo. Mas nesse caso dessa interface, ele não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai fazer uma, ou ele vai fazer outra. Porque é o processador que faz as duas. Então, não tem como o processador fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai ler ou ele vai escrever. Então, aqui o reg vai ser dos dois. A mesma coisa, o wdata
e o RData são o mesmo cara. Quer dizer, não é que são o mesmo cara, mas eles estão ligados no mesmo barramento, que é o D. Então aqui 32 e é o D. Oh, ficou ruim. Você vai disponibilizar isso aí depois pra gente? Sim, sim, posso disponibilizar. O outro eu tô. Que eu vou ter mandar. Cadê? O outro era qual? Era essa? Não. Esse? Não. Ah, esse aqui é o de agora. Eu vou até mandar aqui já. Eu tava querendo só procurar o da última questão pra eu já mandar aqui e não esquecer. Ah, é esse? É esse. Vou mandar também o da última questão. Pronto, deixa eu voltar aqui. É. Ah, não, não é aqui não. Pronto, aqui. O. Então, a lógica do A igual a FDDR é a mesma. Do banco de registradores que a gente vai usar para os 4 registradores novos internos ao periférico vão ser conectados assim. O D vai ser o dado que vai entrar tanto no WData quanto no RData, né? Não sei se vocês lembram, porque o capítulo 4 já está um pouco mais antigo na mente da gente. Mas o banco de registradores ele funciona de tal forma que pode chegar um dado aqui em WData, ele vai chegar na entrada de todos os registradores. Só que o único registrador que vai armazenar de fato esse dado vai ser o registrador que está endereçado aqui no WADDR. O único que tiver com o endereço dele selecionado, tipo, se o endereço que tiver aqui é o 2, apenas o registrador 2 vai estar com o load igual a 1. O resto vai estar com o load igual a 0. Isso aqui é um decodificador, é isso que ele faz. Ele deixa uma entrada igual a 1 e as outras 0. Aí, só o registrador que está endereçado que vai armazenar o valor aqui na saída. Apenas o 2. Mesma coisa para a saída. Só que, mesma coisa não, mas um pouquinho parecido. Eu vou endereçar aqui um dos registradores, por exemplo, 3. Aí todas as saídas desse decodificador vão para 0, menos a 3. Aí só o valor que está na saída do registrador 3 que vai sair aqui e vai ir para o RData. Aí a gente está usando essa simbologia aqui, só que condensada nisso para controlar aqui meu banco de registradores. Ainda tem o WEnable e o REnable, porque se o WEnable ou o REnable estiver em 0, não existe escrita nem leitura, dependendo. Né? Se o WEnable estiver em 0, não existe escrita. Se o REnable estiver em 0, não existe leitura. Eu acho que aqui não vai usar, mas vamos olhar ainda. Deixa eu ver na real. Mentira, claro que vai. O WR e o RD. Ó, uma coisa que você poderia pensar em fazer, né? Porque já existe o sinal WR e existe também o sinal RD. Poderia pensar em colocar o WR no WEnable e o RD no Read Enable. Isso quase que dá certo. Fazer isso aqui, né? Só que, olha o que ele fala. O periférico deve ignorar
comandos simultâneos de leitura e escrita e cancelar a operação atual caso isso aconteça. Ou seja, e isso não está sendo obedecido se eu fizer meu caminho de dados assim. Porque assim, WR e RD podem ser iguais a 1 ao mesmo tempo e isso vai dar problema. Então eu não posso dar esse nome aqui pro RD e o WR. Mas aí vamos deixar assim agora. Vamos deixar sem um nome esses dois sinais por enquanto. Isso daqui vai ser nosso caminho de dados. A minha controladora vai ser como? Vamos meio que imitando a controladora inicial e adaptando ela ao que vai precisar. Talvez essa seja a abordagem mais intuitiva, né? Porque fazendo numa prova, né? Pensando. Mas, tipo, de verdade, essa questão aqui pra pensar que pode cair numa prova é meio bizarro. Aqui vai entrar o RD, só que aqui, ó, a simbologia tem um RD só. Mas agora a gente tem o WR também. De novo, só entra bit na controladora. Não entra dado. Não entra coisa que tem mais de um bit. Nem o reg. O reg tem 2 bits. Já não entra na controladora. Eu vou colocar só o wait. Não vou colocar wait my address não. E aqui só send. Não, vou colocar nem send. Vou colocar write. Já para perceber que... Não, calma. Não, porque o send data... O estado de send data é o estado que ele está mandando dados. Então é meio que o read do, do banco de registradores. Eu vou ler e vou mandar pro processador. Vou colocar send data mesmo. Nem... E vou criar também um estado agora que vai ser o write data. Aí, além de mandar dados, ele consegue escrever dados. Tipo, não sei se seria o melhor nome, escrever write data. Tudo bem. É tipo save data, não sei. Pra salvar dados. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Ó, pra olhar se tá faltando, né? Tipo, tem o WR, tem o RD. O D, o A e o reg a gente já usou no caminho de dados. Então é pouco provável que esteja faltando alguma coisa. A única coisa que pode sair daqui e chegar aqui é esse sinal aqui que controla o W enable e o R enable. Então já vou colocar isso aqui. São sinais de um bit também. Eu ainda tenho que dar um nome para eles e pensar um pouco na lógica que eles vão ter que funcionar para cancelar uma possível operação. Aqui, ó. O periférico deve ignorar comandos simultâneos de leitura e escrita e cancelar a operação atual caso isso aconteça. Mas vamos lá. Do wait my address para o send data, antes a condição era apenas A igual a FDDR e RD. Agora é quase isso, mas
Agora vai ser a EC FADDR RD e WR linha apenas. A única coisa que muda é o WR linha. Porque eu não posso ter essa transição aqui acontecendo caso o WR seja 1. Caso o contrário disso estiver acontecendo, nossa, eu devia ter salvo esse nome aqui. Caso A, EC, FADDR, RD, WR'. Caso isso daqui, só que ao contrário, negado, estiver acontecendo, eu vou ficar nessa transição aqui que permanece pro wait. Ah, não, mentira, calma. Eu vou deixar essa transição que volta pro wait por último. Talvez seja melhor. E eu vou colocar também a transição que vem do além aqui e chega no wait. A transição de reset. Que eu acho que ela também tinha aqui no... Tinha. Ela chegando do além. A transição que permanece em send_data vai ser bem parecido também. Vai ser... Antes era só RD. Agora vai ser RD, WR'. Só adicionando o fato de as duas não podem estar no mesmo nível lógico. Faz sentido. Aí ela vai voltar para wait quando RD WR' ao contrário. E eu gosto muito de usar isso, tipo, essa transição aqui é a mais fácil de determinar. Ela só vai ser de send_data para send_data se o RD for 1 e o WR for 0. Qualquer coisa diferente disso, eu volto para lá. Então, ao invés de escrever RD linha WR, ou aí teria que se colocar RD linha WR, mais RD linha WR linha, e mais RD WR. Essas três, teria que escrever essas três. Ao invés de escrever tudo isso, eu simplesmente coloco essa negada. E isso é muito bom. Tipo, você nunca vai errar uma questão por causa de completude, aquelas regras básicas de FSM, você nunca vai violar elas se você fizer assim. Por isso que aqui, inclusive, eu não coloquei essa daqui negada ainda. Por quê? Porque além dessa transição aqui, eu vou ter uma que vem aqui para baixo. Então, a transição que permanece em wait vai ser essa mais essa negada. Por isso que eu ainda deixei para depois fazer a que permanece em wait. Agora, de forma bem análoga, a transição que passa de wait para write data vai ser quase igual àquela ali, só que onde tem RD eu coloco RD linha e onde tem WR eu coloco WR linha, eu coloco WR. Basicamente isso aqui. Aí para permanecer em write data também, bem simples, né? Vai ser RD linha
WR. Para voltar para wait é o contrário disso. Aí, para ficar em wait, aí vai ser um negócio bem grande, que vai ser essa mais essa linha. Literalmente isso daqui vai ser a condição dessa daqui. Vou botar uma setinha para indicar. Aí, agora, eu tenho minha FSM da controladora quase completa. Quase porque ainda tem as entradas. A gente colocou só as entradas, né? E uma FSM tem que ter entradas e saídas especificadas. As entradas são A, EC, FADDR, RD, WR. As saídas, eu não sei qual nome eu dou para essas duas saídas aqui. É para ser da RD e WR mesmo. Eu não lembro como que eu tinha dado o nome. Vou colocar read e write. Será que foi assim que eu falei? Deixa eu só olhar. Eu coloquei W enable e R enable. Vou falar assim também. R enable. Aí, quando eu estiver no estado wait, o meu W enable e R enable tem que estar em 0, ambos. Quando eu tiver em send data, o R enable tem que estar em 1. Mas e essa outra condição? A é que FADD deles serem iguais. Então, ela está sendo analisada, por exemplo, quando eu vou passar de wait para send data, eu tenho que analisar se o A está sendo igual a FADDR, se o RD vale 1 e se o WR vale 0. Eu só vou passar de wait para send data se isso acontecer. Então, eu estou usando o fato de A ser igual a FADDR. Mas o A igual a FADDR é uma entrada, né? Então, eu só uso esse sinal nas condições. Assim como o RD e o WR. Já as saídas, eu até fiz uma máquina de Moore aqui nesse caso, né? Coloquei as Ah, saídas associadas aos estados. Eu coloquei as saídas associadas, por exemplo, no wait, eu coloco os dois caras ali, que o enable da escrita e o enable da leitura em 0. Quando eu vou mandar dados do meu periférico pro, pro processador, aí só a leitura está sendo feita dos periféricos, dos registradores do periférico. E na escrita, eu vou escrever dados que o processador está mandando para um barramento D nos meus periféricos, nos meus registradores. Aí a escrita tá habilitada. Tem algumas transições aqui que não dependem do A igual a FDDR.
Mas isso acontece também na FSM que ele deu pra gente. Que essa daqui não tem A igual a FDDR, nem essa. Faz sentido? Faz sentido, é porque eu não tinha sacado que era saída. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. É porque, tipo, pro caminho de dados, isso é uma saída. Pra controladora, é uma entrada. Isso que é chato também, né? Porque dependendo de quem que você olha, o negócio vai ser uma saída ou uma entrada. Aí, isso daqui tudo, toda essa caixa vermelha aqui, seria o projeto RTL da interface de barramentos. Interface de barramentos. Tipo, a teoria de interface de barramento, eu acho que não faria sentido cair na prova. Mas todo, todas essas coisas que a gente discutiu, tipo de... Ah, controladora só entra bit, não entra dado. Ahn, regras de completude da controladora. Para isso daqui, ó, o send data, ou ele vai tomar essa transição, ou ele vai tomar essa. Não tem nenhuma outra condição de entradas que vai violar princípios de completude da FSM. Isso é extremamente importante, que provavelmente pode ser que você tenha que completar um FSM na prova ou até fazer. Caminho de dados, pode entrar dados, mas ele nunca pode comunicar dados com a controladora. Por exemplo, se o resultado disso daqui tivesse 4 bits, isso daqui não pode passar para a controladora e chegar aqui na controladora como um dado. Ele não pode. A única coisa que chega na controladora é bit, sinal. Não sei se tem mais alguma coisa que... Tem essas a coisa do barramento, né? Que se um barramento está sendo acessado por um dos periféricos está mandando dado, nenhum dos outros pode mandar dados ao mesmo tempo, né? Nenhum dos outros está autorizado. É por isso que aqui usou o buffer, né? Mas pode ser que use outras coisas. Aqui dentro do banco de registradores também tem vários buffers. Por isso que dá certo isso também. Mas também não precisa esquentar muito a cabeça com buffer, não. Eu acho que é basicamente isso. Acho que eu Ô, mandei aí Fábio, já a resposta. Mandei. eu, eu vou precisar sair aqui. Depois você consegue me mandar a 3? Consigo sim, tranquilo. Ah, tá, cara, muito obrigado, viu? Me ajudou demais. Suave, suave.